Vamos dar início à nossa segunda reunião de análise conjuntural do IBRE, do ano 2013. E, como de hábito, nós temos 6 apresentações. Essas são as equipes que trabalharam em cada uma das fases, das apresentações que vão ser feitas aqui. E é bom lembrar também que as informações que estão aqui estão quase todas elas no boletim macro do IBRE de junho deste ano, que acabou de ser divulgado na semana passada. Eu vou começar fazendo rapidamente comentários sobre o nível de atividade de mercado de trabalho, para dar partida à nossa reunião, lembrando alguns detalhes, alguns destaques dos resultados das contas nacionais, agora divulgados em 29 de maio para o primeiro trimestre desse ano. Os resultados trouxeram algumas surpresas, frustraram as expectativas da maior parte dos analistas, que eu me lembro, apenas uma instituição acertou essa taxa de crescimento de 0,6% no primeiro trimestre, em termos dessazonalizados. A nossa foi um pouco acima e a média do mercado também foi acima. Teve algumas surpresas positivas. No lado da demanda, já estávamos esperando um crescimento do investimento, veio mais forte do que nós esperávamos, e pelo lado da oferta, o crescimento da agropecuária também foi mais forte do que nós esperávamos. As negativas, uma foi inesperada, ou pelo menos não esperávamos nessa magnitude, uma queda mais acentuada do que o previsto na produção da indústria de transformação, e pelo lado da demanda, isso foi também um pouco mais preocupante, o crescimento do consumo das famílias foi um pouco menor do que nós esperávamos, praticamente não aumentou. E isso faz a gente, esse gráfico mostra as taxas de crescimento do PIB trimestre sobre o trimestre anterior, desde o começo de 2011, e nos faz duvidar um pouco dessa aceleração do crescimento do PIB, que se iniciou aí no final de 2011 e foi até o final de 2012. Nós tivemos que colocar 2 casas decimais aqui, porque o IBGE divulga 0,6 e 0,6, mas na verdade é um pouquinho mais. Então tem uma diferençazinha a menos, né, para o último trimestre. E será que realmente essa fase de aceleração terminou? Nós vamos procurar argumentar que não terminou, mas que nada, o horizonte não é muito brilhante, como a gente poderia talvez imaginar na última reunião. Isso porque, principalmente do ponto de vista dos setores, esse gráfico mostra o crescimento acumulado em 4 trimestres da indústria e dos serviços. O crescimento ainda está muito amparado no crescimento dos serviços, crescendo 0,7% em 4 trimestres, enquanto a indústria teve um desempenho ainda pior do que nos 2 últimos trimestres. Logo, o que as contas nos mostram é que o que está segurando ainda é o crescimento dos serviços. Outra coisa que causou preocupação foi a tabela de poupança e investimento, onde não só a poupança caiu bastante em relação ao primeiro trimestre do ano passado, nós tivemos uma poupança doméstica de 14,1% do PIB, contra 15,7%. Isso aí só foi possível manter, embora com um pouco de queda, a taxa de formação bruta de capital fixo, porque as necessidades de financiamento, que é mais ou menos o déficit em conta corrente, né, tem pequenas diferenças metodológicas, mas não muito, ele praticamente dobrou de 2,6% do PIB no primeiro trimestre do ano passado para 5% no primeiro trimestre desse ano. Isso foi o que permitiu manter ainda a taxa de investimento, embora com queda em relação ao ano passado. As indicações para o segundo trimestre são um pouquinho melhores do que a gente imaginava algum tempo atrás. A PIMPF está indicando bons resultados para a indústria, a agropecuária e serviços também vão ter resultados mais modestos, mas ainda assim positivos, e pelo lado da demanda, a gente espera que o investimento continue contribuindo positivamente para o PIB, embora um pouco menos do que no primeiro trimestre do ano. A nossa taxa de crescimento do PIB estimada para o segundo trimestre está entre 0,7% e 0,8%, tendo sido de 0,6% nos últimos 2 trimestres, é uma aceleraçãozinha, embora não muito forte. Esse gráfico nos mostra o nosso indicador de atividade econômica, o IAI, que são medidas em termos de médias móveis trimestrais, onde nos trimestres calendário coincide por construção
com o PIB trimestral dessazonalizado do IBGE. Ele está nos mostrando que no trimestre, muito preliminarmente ainda, que no trimestre findo em maio, em relação ao trimestre findo em fevereiro, a taxa de crescimento do PIB será de 0,7%. Construído de forma análoga ao indicador de atividade econômica, tem o indicador mensal de investimento, que também reproduz em bases trimestrais o PIB do IBGE nos trimestres calendário. Ele cresceu, como não poderia deixar de ser, que é igual ao do IBGE, 4,6% no primeiro trimestre. No dado medido até abril, estimativa ainda preliminar, a taxa de crescimento cai um pouquinho, mas nada muito notável. As indicações para o ano fechado de 2013 são, nesse nível, muito especulativas. Depois nós vamos ver os resultados do modelo macro, que a Silvia vai apresentar no final, o modelo macroeconométrico do IBRE. A taxa que nós estamos prevendo para o ano é 2,3%. Mas o efeito de carregamento estatístico estava um pouco mais alto e agora ele é de apenas 1,3%. Ou seja, se a economia estacionar aqui, no primeiro trimestre, nesse nível de 165,4, mais ou menos, o nível da sazonalizado, o crescimento no ano será, ou seria, de 1,3%. Nós projetamos três possibilidades aqui, só para ter uma ordem de grandeza, a partir desse resultado do primeiro trimestre. Uma delas é repetir a taxa do primeiro trimestre. Repetindo a taxa do primeiro trimestre, a gente chega no fim do ano com 2,1%. Se usar a taxa de 0,7 ao trimestre, chega a nossa estimativa do modelo, e se usar uma taxa um pouco mais alta, chega a 2,5% apenas ao ano. É interessante notar que o PIB não cresce 0,8% ao trimestre há 2 anos. Então, seria mais do que isso, é uma aceleração em relação ao que nós tínhamos antes. Então, concluímos que o segundo trimestre vai ser possivelmente um pouco melhor que o primeiro, mas ainda existem dúvidas quanto a essa recuperação no resto do ano, principalmente devido aos resultados das sondagens do IBRE, que o Aloysio vai apresentar aqui, que mostram setores ainda bastante cautelosos. O mercado de trabalho é uma parte que é feita pelo Fernando e pelo Rodrigo Leandro, e nós vamos destacar apenas alguns resultados, os mais notáveis em relação à taxa de desemprego, que apesar do desempenho do PIB estar sendo relativamente fraco, o mercado de trabalho continua aquecido. A taxa de desemprego da PME com ajuste sazonal em abril foi 5,3%, e o nosso modelinho de previsão mostra 5,4% para maio, praticamente constante. Por outro lado, o CAGED, que é o registro dos empregados pela CLT, com carteira do registro da CLT, em valores acumulados 12 meses, mostrou até abril 1,1 milhão de pessoas empregadas, o que parece bom, mas é uma queda de mais de 30% em relação às contratações líquidas no ano findo em abril do ano passado. Quer dizer, ainda é forte, mas bem menos do que era há um ano atrás. No que diz respeito ao rendimento, à renda real das pessoas ocupadas, a taxa de crescimento do rendimento real, na média móvel de 12 meses, ela caiu um pouquinho, ela havia fechado o ano de 2012 com 4%, em abril ela baixou para 3%. Mas a gente notou que na margem, entre março e abril, houve uma pequena aceleração. Logo, essa redução no ritmo de crescimento do rendimento pode ser temporária. Isso é o que aparece no gráfico aqui, onde as barras da parte de cima mostram as taxas de crescimento do rendimento real, nominal, em médias em 12 meses, a inflação está na parte cinza de baixo, e o rendimento real ele tem flutuado, como eu disse antes, ele está decrescendo na ponta, mas, como em abril, na ponta, no último mês se elevou, não será surpresa se ele voltar a recuperar, isso já aconteceu mais de uma vez no passado, e pode ser que venha a ocorrer novamente esse ano. De qualquer maneira, um dado interessante é que o crescimento real do salário de admitidos e desligados do CAGED continua elevado. Em abril, ele fechou em 4,1% dos admitidos e 4,6% real para os desligados. A razão entre o salário de admissão e desligamento mostra o custo relativo de substituir um trabalhador antigo por um novo,
e foi de 95 para 0,95%, 95%, que, segundo os nossos analistas, indica um mercado de trabalho ainda bastante aquecido. Eu queria, em seguida, mostrar um indicador novo que nós criamos, que é o índice de desconforto econômico. O índice de desconforto econômico, essa linha cheia que está mostrada aqui, ele é a soma de 3 componentes. Aqui ele aparece em bases anuais, desde 2004. Ele é a soma da taxa de inflação, que é essa barra azul escura, da taxa de desemprego, que é essa barra azul mais clara, e subtraindo-se o aumento da renda real, que são essas barras marrom, de cor marrom. A ideia de quanto maior o rendimento real, menor o desconforto econômico, quanto maior a inflação, maior o desemprego, maior o desconforto econômico. E mostra claramente aqui que a tendência de longo prazo é de uma redução forte desse desconforto, né, como a gente pode observar aqui. No entanto, quando se olha... o desconforto está em baixa, ou o conforto em alta. Olhando agora em bases trimestrais, não vamos cansar vocês com todos os resultados, a gente nota que ele tem, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, flutuado em torno da média de 8,6%, né? Os fatores que contribuem para esse desconforto mudam com o tempo, mas o fato é que aqui no final da série, no primeiro trimestre, a gente nota uma pequena elevação desse desconforto devido principalmente à redução do rendimento real. Como existe a possibilidade que ele venha a se recuperar no segundo trimestre, é bem possível que o desconforto venha a diminuir. Apenas como curiosidade, uma coisa que a Silvia notou muito rapidamente foi que na época da última eleição o desconforto estava muito baixo. O nível de desconforto estava da ordem de 5% mais baixo da série histórica, foi exatamente no segundo semestre de 2010. Bom, dito isso, eu passo para o Aloysio, que vai mostrar agora o resultado das sondagens. Bom, boa tarde. Eu vou sintetizar primeiro as movimentações dos índices, falar como eles se movimentaram, mostrar alguns pontos que eu queria chamar a atenção e concluir em relação ao que os índices estão sinalizando aí para os próximos meses, os índices de confiança. Bom, do lado empresarial, nós cobrimos 4 setores econômicos, há uma acomodação em maio, mas a confiança vinha caindo, atingiu um ponto, teve uma recuperação no final do ano, chegou a um ponto mais alto em janeiro e depois começou a cair, agora em maio acomodou. Do lado do consumidor, havia uma queda já desde o ano passado, por 3 trimestres a confiança vem caindo e também há uma acomodação no bimestre abril-maio, que num patamar que é um patamar neutro em termos históricos, quer dizer, o consumidor não está nem contribuindo favoravelmente nem negativamente pela sua confiança, mas ele veio de um nível alto no ano passado para um nível agora bem mais baixo. Nós fizemos uma agregação que eu vou mostrar aqui hoje de segmentos que são relacionados a investimentos, que mostram uma recuperação realmente de agosto em diante do ano passado, mas também com a acomodação agora no segundo bimestre. Esse daqui é o nosso, nós já mostramos no seminário de conjuntura passado, é o nosso índice de confiança da economia, que nós estamos chamando a agregação de 4 setores: indústria de transformação, serviços, comércio e construção. Nós estamos agregando essas 4 sondagens que nós temos. Está ainda em fase experimental, porque algumas séries são ainda muito curtas, então não estamos divulgando ainda só nos seminários. Esse índice atingiu o nível mais alto dele nos últimos 5 anos, em março de 2010, depois ele caiu um pouquinho, porque aqui é o final do período de recuperação da crise, mas ficou ainda num patamar, ficou ainda nesse patamar relativamente elevado até o início de 2011. A partir do início de 2011, ele realmente começou a cair e atingiu esse nível mais baixo aqui em agosto do ano passado. Ele teve um espasmo de recuperação aqui no início de 2012, e depois essa recuperação que começou um aumento da confiança a partir de setembro do ano passado. Mas, quando nós botamos aqui um algoritmo para tentar datar, no caso dos indicadores de confiança, ele estaria datando acelerações e desacelerações da economia, ele ainda não consegue captar aqui uma aceleração. Houve uma recuperação por 5 meses, e aí isso não é suficiente para o algoritmo datar essa recuperação da confiança, então nós estaríamos numa fase de desaceleração iniciada lá atrás ainda, do ponto de vista de confiança. Essa sinalização aqui, quando nós agregamos esse indicador trimestralmente,
nós temos uma boa aderência em relação ao PIB também desses setores. Aqui nós estamos mostrando, nesse eixo da direita, esse índice de confiança da economia, no da esquerda, o PIB desse âmbito das sondagens, que exclui alguns segmentos como construção, como governo, extrativa mineral, enfim. Nós estamos falando aqui de 2/3 do PIB e um núcleo cíclico, digamos. São os segmentos que têm bastante aderência ao ciclo, são contemporâneos ao ciclo geral da economia. E o que está dizendo esse índice de confiança para o próximo trimestre? Que, bom, a confiança ainda estaria caindo, quer dizer, nós teríamos que ter agora, no mês de junho, um número muito favorável da confiança para que esse indicador estivesse sinalizando, no trimestre ou para os próximos meses, uma efetiva aceleração. Aqui nós estamos abrindo um pouco quais são os 4 setores que estão entrando ali, né? A linha azul clara, que é da indústria, é o setor que está com maior chance de desempenho favorável nesse segundo TRI. A indústria de transformação está registrando um aumento do nível de utilização da capacidade, agora nesse bimestre abril-maio. A percepção sobre a situação atual melhorou um pouco, mas o setor, as expectativas continuam assim muito neutras, né? Quer dizer, refletem ainda bastante incerteza, não há um otimismo em relação aos próximos meses. No comércio, as expectativas melhoraram, esse indicador aqui, já há 2 meses que as expectativas estão melhorando, mas ainda é muito relacionado ao setor automobilístico, um pouco de material, uma recuperação em material de construção, que vinha com vendas muito baixas, mas o segmento de não duráveis, que é o que foi influenciado pelo aumento da inflação e tudo, à medida que a massa salarial continue aumentando, ele deve voltar a um desempenho médio parecido com dos períodos anteriores. Então, o comércio já tem alguma aceleração depois do primeiro trimestre muito fraco. Na construção, o cenário é meio incerto. Nós temos sinais meio dúbios. Nos insumos típicos da construção, que é um indicador da indústria de transformação, já há uma recuperação. Mas, no caso do setor da construção, a sondagem do setor da construção, há mais volatilidade, uma sinalização de alguma melhora no contexto residencial, mas parece que os empresários estão um pouco cautelosos depois de preverem uma recuperação no ano passado, que não aconteceu tanto, principalmente na parte de infraestrutura. Então, acho que, olhando pelos insumos típicos, pode ser que haja realmente uma aceleração nesse segundo bimestre, né? O ponto realmente que está puxando para baixo a confiança é essa curva aqui, azul mais escuro, que é a confiança do setor serviços. Esse continua caindo, está caindo desde fevereiro, e está caindo, inclusive, em maio. E a única boa notícia que nós teríamos aí é que, em maio, a confiança, essa queda foi muito concentrada em serviços de informação. Nós tivemos aí o setor de serviços de transporte, que é um segmento muito importante, com bastante relacionado ao nível da atividade, melhorando um pouco. Do lado da demanda, nós temos a confiança do consumidor, que, como nós estamos falando, é essa aqui, que é o próprio índice de confiança expresso em médias móveis trimestrais. Aqui nós temos a média dos últimos 5 anos. Então, na recuperação da crise, ele foi para um patamar alto, depois desacelerou. E aqui é o ponto mais alto dessa série, foi em março do ano passado, no pontual e na média trimestral um pouco à frente. Ele teve a ver... Se nós olharmos o consumo das famílias, o consumo das famílias cresceu a uma taxa entre 1,5% e 2% nos anos anteriores a 2011. Inclusive, em 2009 e 2010, nesse biênio, cresceu entre 1,5% e 2%. O último crescimento acima de 1% aconteceu aqui, no primeiro trimestre de 2012. A partir daí, as taxas, quer dizer, mesmo ao longo de 2011, 2012, a taxa média já está abaixo de 1, já está entre 0,7 e 0,8, e a confiança aqui começou a cair, primeiro em relação ao nível de atividade, depois a inflação parece ter começado a fazer um impacto, principalmente no final do ano passado, e agora a confiança, como nós falamos, está um pouco abaixo dessa média histórica. No caso dos investimentos, nós temos, obviamente, mais volatilidade. Esse é um índice que agrega os segmentos ligados aos investimentos nas sondagens. Ele tem essa queda sistemática a partir de 2010 e, a partir daqui, a confiança desses segmentos do lado da oferta, que são relacionados a investimentos, tanto da indústria quanto do setor da construção, eles começam a melhorar, mas também
há uma acomodação no segundo trimestre, mostrando uma certa uma tendência que a taxa continue no terreno positivo, mas desacelere bastante em relação ao primeiro trimestre. A sinalização agora seria em relação aos próximos meses, não é tão favorável. Um pouco mais do lado da produção de máquinas e equipamentos, bens de capital, e ainda essa atenuação da construção ainda segurando um pouco. Nós temos esse gráfico aqui, mostra a confiança do segmento de bens de capital, que é da indústria, a curva azul, mostrando que houve uma recuperação muito forte a partir de agosto do ano passado e uma acomodação no final. No caso dos insumos típicos da construção, uma aceleração nos últimos meses, como nós vimos falando, e a construção é que a confiança vem andando um pouco de lado, até caindo nesses índices, esse setor que nós temos uma sondagem desde 2010. Bom, em síntese, do lado da oferta, os indicadores não sancionam a aceleração desse núcleo cíclico da economia. A indústria de transformação tem uma chance de um bom desempenho, principalmente puxado por bens de capital, mas também automóveis, em alguns outros segmentos, embora isso não seja disseminado. O comércio registra uma melhora gradual das expectativas, quer dizer, é esperado uma aceleração. A construção tem sinais de atividade moderada. E o setor de serviços, aqui, do ponto de vista da confiança, ainda estaria em desaceleração. Os números são ruins até o mês de maio. Do lado da demanda, os investimentos decolaram nesse primeiro semestre, nós esperamos um resultado ainda positivo nesse segundo trimestre, né, com a produção de BK gradualmente colaborando um pouco menos, quer dizer, colaborou muito nesse primeiro trimestre, a confiança está acomodando agora, as expectativas ainda são boas, mas nós esperamos que ele deva colaborar menos, e uma evolução mais favorável dos investimentos, aí, olhando do ponto de vista das contas nacionais, vai depender mais do setor da construção. E, do lado do consumidor, essa postura cautelosa, a confiança não está nem alta nem baixa, mas mostra uma certa cautela, deve manter o consumo das famílias em ritmo moderado até o final do ano. Bom, acho que é isso que eu tinha a dizer dos segmentos de confiança. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Agora, boa tarde. Bom, no segundo trimestre e boa parte do terceiro, a inflação em 12 meses vai permanecer igual ou superior ao teto da meta, fato já bastante noticiado, e assim permanecerá pelo menos até agosto, quem sabe setembro. Mas, ao mesmo tempo que esse será um fato bastante sublinhado pelo noticiário, em maio houve alguns sinais favoráveis em relação à inflação, talvez temporários, tudo, mas de qualquer maneira favoráveis. Primeiramente, a taxa do IPCA recuou de 0,55 para 0,37, com destaque absoluto para a alimentação, como a gente vai detalhar mais à frente. Os serviços mantiveram seu ritmo, a taxa se diferencia apenas na segunda casa decimal, mas durante o ano de 2013, né, os serviços têm subido no ritmo ligeiramente inferior ao que faziam em 2012. E, finalmente, o ambiente externo tem um ligeiro viés deflacionário. Eu coloquei ali exceto soja, porque a soja hoje é um produto tão importante nas nossas medidas de inflação que, mesmo que ela esteja desgarrada dos outros, né, ela já produz um impacto nos índices gerais que é preciso a gente salientar. Deixa eu falar um pouco sobre alimentação e bebidas no varejo, no IPCA. Todas as atenções continuam voltadas, né, para a alimentação, e nós tivemos, assim, a taxa do grupo alimentação baixou de 0,96 para 0,31, um recuo importante, né, que já era esperado e que estava demorando de acontecer, finalmente aconteceu numa medida talvez um pouco mais convincente. E essa desaceleração contribuiu com praticamente toda a desaceleração do índice, de 0,16 ponto percentual para uma redução geral de 0,18. O fato importante é que a redução foi disseminada. 12 das 17 categorias que formam o grupo alimentação e bebidas tiveram números menores, taxas menores em maio, mas o impacto
continuou sendo primordialmente das hortaliças e legumes. Eu digo isso porque é um grupo que tem um comportamento naturalmente volátil e o que cai hoje pode subir amanhã sem que a gente consiga fazer qualquer previsão. Bom, olhando um pouquinho para frente, o nosso monitor da inflação, para quem não conhece, nós temos um sistema de acompanhamento diário da inflação, e com dados até o dia 13, que foi o dado de fechamento do IPCA 15, as nossas medidas estavam apontando mais ou menos para o seguinte: 0,25 para alimentação, quer dizer, ainda tem um pouquinho de fôlego de desaceleração, e uma alta do índice em torno de 0,43, 0,4. Esse resultado está sendo impactado pelo reajuste dos ônibus, né, já desonerado. Né? O reajuste poderia ter sido até um pouco maior, mas como houve aí mais uma desoneração, os reajustes, finalmente, que as prefeituras estão dando estão um pouquinho mais baixos. O reajuste dos ônibus tornou um fenômeno da maior complexidade e que ultrapassou as fronteiras, não só da economia, mas do nosso país e tudo, de modo que eu vou passar para o próximo assunto. Bom, maio trouxe notícias um pouco melhores para a inflação no varejo, mas começou a trazer também algumas notícias um pouco preocupantes na produção. Esse é o que mostra o IPA, né? Dados do IPA mostram a formação de novas pressões. Essa série que está aí, essas duas linhas que estão aí, elas representam o preço das matérias-primas agropecuárias. Quer dizer, é o preço do alimento de amanhã, né? É o que ainda está no campo, mas é o que deve chegar no varejo num período talvez de 30, 60 dias. E a gente está vendo, desde o início de maio, uma inflexão, uma virada bastante forte. Se nós incluirmos a soja, esse grupo já está com variação positiva. Se não incluirmos a soja, está se encaminhando para se tornar positiva, e o movimento é bastante generalizado. Então, nós temos soja, nós temos arroz, trigo, milho, etc., etc., o que sinaliza que talvez esse movimento de desaceleração da alimentação no varejo não tenha esse fôlego tão prolongado. Mas, passando para os preços industriais, para insumos, de uma maneira geral, aí o cenário é absolutamente favorável, até se a gente pensar só em termos de inflação, um tranquilizador. Então, eu selecionei 2 indicadores. Preço de produtos importados e exportados nos Estados Unidos, né, índice de preço de importados e índice de preço de exportados. Vocês podem ver que tanto uma coluna quanto a outra, as 2 primeiras ali, elas estão descendo as escadas, cada mês um degrau abaixo. E o nosso IPA, insumos industriais, que é uma boa medida de pressões de custos, né, para as indústrias, continua no terreno negativo até o final do até o começo do mês de junho, estava no terreno negativo. Eis que surge uma nova notícia, um novo personagem na cena inflacionária, que é o dólar, que na última semana de maio subiu 7%, ou talvez não na semana, mas nos últimos 10 dias de maio. Quer dizer, foi uma subida que chegou a causar um certo estresse. Eu não vou discutir, não faz parte daqui da minha área, ficar conversando a respeito das razões e o que teria motivado essa elevação. Eu vou simplesmente tentar dizer alguma coisa a respeito da pergunta que normalmente se faz, e o repasse. Então, já que houve uma desvalorização, Gabriel, quando, como, em que medida haverá esse repasse? Então, eu respondo mais ou menos assim: não vai ser instantâneo e provavelmente não tão amplo quanto já foi no passado, né, as nossas grandes desvalorizações de 99, 2002, e nós já temos a experiência de 2012 com uma desvalorização de 20% e um impacto moderado, pequeno, na inflação. Por que não deve ser instantâneo? Porque, normalmente, as indústrias, pensando mais no preço das indústrias, as indústrias elas mudam o preço 3, 4 vezes por ano, em média, né? Mudam 3, 4 vezes por ano. Então, entre duas mexidas de preço, o dólar pode ir mais para frente, pode voltar um pouco. Então, é preciso ganhar um pouco de tempo para entender melhor a mecânica, né, a dinâmica dessa movimentação, que tem causas internas, tem causas externas. Não se sabe até onde ele foi. O dólar provavelmente subiria um pouco mais, porque ele está sendo, de alguma maneira, enfrentada, né? Essa desvalorização está sendo há uma tentativa de contenção. E por que não é
uma vez iniciado, né? Nenhuma empresa quer ser a primeira a repassar, mas também não quer ser a última, né? Então, em algum momento, isso vai acontecer, essa inércia será vencida. E por que nem tão amplo quanto nos episódios passados aí? Porque, de lá para cá, nós, inegavelmente, tivemos progressos estruturais importantes, foi adotado o regime de metas, a inflação ficou mais baixa, mas a preocupação que se tem é que esses progressos possam ter sido enfraquecidos ou parcialmente perdidos nos últimos tempos. E, para ilustrar um pouco, para encerrar também, eu trouxe esse gráfico que achei interessante, além de informativo, eu acho que ele mostra bem que houve alguma coisa de diferente, tem havido alguma coisa diferente na evolução da inflação brasileira nos últimos anos. Em 2007, 2008, antes da crise, a inflação brasileira era um pouco até melhor do que a de alguns dos mais importantes países da América Latina. Né? O Brasil é a linha azul escura, então, ali em 2007, ele está embolado ali na parte de baixo. Em 2008, ele até fica numa posição destacada assim, de baixa, né? De tido um impacto menor do que em outros países, mas, a partir daí, ele se descola dos outros. Né? Então, alguma coisa tem acontecido com a nossa inflação que, pelo menos, submetido ao mesmo quadro internacional, nós temos um desempenho pior. Então, essa piora um pouco aí no desempenho inflacionário brasileiro, talvez preocupe um pouco em termos de repasse cambial. Mas, com tudo isso mesmo levado em consideração, acredito que ainda não é o motivo de maior preocupação. Eu ainda me preocupo mais com tomates, batatas e outros hortifrutis. É isso. Vou terminar por aqui. Muito obrigado, Salomão. Beleza, obrigado, Régis. Boa tarde a todos. Começando aqui pelo panorama internacional, eu diria o seguinte: existe um bom número de fatores, ultimamente, trazendo um desconforto bastante grande para diversas economias, para o Brasil em particular, e esse desconforto tem a ver, basicamente, com o que está acontecendo com a taxa de câmbio e com as taxas de juros. E isso aí é fruto de uma combinação de fatores, da forma como eu vejo lá fora, e que pega a economia brasileira especialmente fragilizada nesse momento. Então, eu vou começar pelo que eu considero ser características, né, indicadores dessa fragilidade da economia brasileira. A gente percebe aqui o comportamento bem expansionista da política monetária já de bastante tempo. Eu chamaria a atenção aqui, medido pelo juro real, que é Selic, menos a projeção de inflação para 12 meses adiante. A gente percebe aqui a rapidez com que o juro caiu no Brasil, foi, de fato, uma coisa muitíssimo acentuada, semelhante ao que acontecera durante a fase aguda da crise. Evidentemente, é meio assim, difícil de aceitar uma redução tão rápida numa fase crônica de crise, comparativamente a uma fase mais aguda da crise, como aconteceu aqui. De qualquer modo, o número veio para muito baixo, abaixo de 2% em termos reais, o ajuste começa a acontecer aqui, então, claramente, uma das nossas fragilidades é uma política monetária muito fortemente expansionista. No lado fiscal, a piora do resultado primário também mostra aponta sinaliza na mesma direção. Né? As taxas de inflação do Brasil seguramente são fruto dessa fragilidade, ou seja, políticas monetárias expansionistas e políticas fiscal e monetária expansionistas acabam resultando em altas de inflação, independentemente do que acontece em termos de choques. Eu chamaria a atenção aqui para as taxas de 12 meses, que já atingiram um patamar mais elevado do que este, mas observem como que, naquele momento, as expectativas de inflação, as projeções, estavam mais bem ancoradas, digamos assim. Eu diria que eu tenho uma preocupação maior com isso que está aqui, em função do que tem acontecido ultimamente no campo das expectativas de inflação. A gente sabe que, quando as expectativas não estão bem ancoradas, choques adversos numa economia tendem a adquirir caráter mais permanente, e isso é, evidentemente, uma das coisas que preocupa. Aqui atrás não era, talvez, tão permanente como agora. Essa espécie de alicate que a gente está vendo ali, ou boca de jacaré, tem vários termos para sinalizar isso, mostra o enorme descompasso entre o comportamento dos preços administrados e dos preços livres, mostrando que a inflação de 6,5%, na verdade, está largamente influenciada por intervenções, pelos controles, né, dos preços administrados, e, fora isso, os preços livres, como todos nós sabemos, também têm recebido um elevadíssimo grau de intervenção via alíquotas tributárias e uma série de outras
de outros artifícios. Esse quadro, em 2010, isso aqui é sempre projeção de inflação com base no Focus para o ano seguinte. Como é que começou o ano de 2010? Com a projeção de inflação para o ano seguinte em 4,5%. Não está dando para ver, mas é 4,5%. Aqui, em 2011, a mesma coisa. A projeção de inflação para o ano seguinte, portanto, 2012, também em 4,5%. Em 2012, a projeção de inflação para o ano seguinte já é 5%. E neste ano que começou há 6 meses atrás, é 5,5%. Em 2014, quanto teremos? É muito pouco provável que seja alguma coisa abaixo de 5,5% ou mesmo de 5,5%. Provavelmente será mais alto do que isso, talvez mais perto de 6%. Em outras palavras, as expectativas de inflação vão se desancorando aos pouquinhos e isso é uma coisa extremamente grave. Uma outra fragilidade relevante da nossa economia, eu falei há pouco da questão cambial e da questão das taxas de juros, é que, nos últimos anos, houve um aumento muito acentuado do endividamento das empresas privadas. Isso aqui não é muito relevante, a separação entre setor bancário e setor financeiro e setor não financeiro, porque, na verdade, bancos, quando pegam recursos no exterior, ficam secos para repassar para o setor privado, então o risco cambial acaba ficando para o tomador final, normalmente empresas. Recentemente, Armando me chamou a atenção de que os bancos têm emprestado num volume expressivo para estados com aval da União. Mas, de qualquer modo, no geral, os empréstimos são para empresas privadas que ficam com esse risco. Se a gente olhar o patamar aqui, em 2009, nós tínhamos um endividamento do setor privado de 80 bilhões de dólares, isso foi para 171, é um aumento muito acentuado. Outra coisa é a participação de não residentes como detentores da dívida pública imobiliária federal. Isso é um aspecto com o qual eu não me preocuparia nem um pouco, desde que a economia brasileira mostrasse uma solidez um pouco maior, ou seja, mostrasse menos riscos de instabilidade. Agora, com a fragilidade que a gente tem visto, isso me preocupa um pouco, porque a tentativa de sair, né, desses papéis, dos papéis governamentais, provoca aberturas importantes de taxas de juros, especialmente das taxas reais, que os investidores estrangeiros gostam bastante, e isso traz um belo estresse para o mercado. Bom, a ideia aqui é mostrar o seguinte, é que uma outra fragilidade da nossa economia é o déficit em conta corrente, que hoje já é superior a 3% do PIB. Países da América Latina, que têm sofrido o impacto do que está acontecendo lá fora também, num minuto eu vou elaborar um pouquinho mais sobre isso, de modo geral, até mesmo países que têm uma qualidade de política econômica superior à nossa, apresentam déficit em conta corrente superior ao nosso. A exceção é o México corre por aqui assim, com 1%, mas os outros vão, como Peru, Colômbia e Chile, têm déficit em conta corrente um pouco superior ao nosso. Isso explica boa parte do que a gente tem visto no mercado nos últimos tempos. Em outras palavras, são economias que estão ficando, de alguma maneira, vulneráveis. CDS é um derivativo, né, que expressa o número de pontos percentuais acima dos papéis do Tesouro Americano, pelo prazo que a gente estiver falando, para que alguém fique com o risco soberano dos países em questão. Deu uma arrancada muito grande ultimamente, então a gente percebe, caiu na sexta-feira, recuperou-se ligeiramente, se ter ido para cima, ligeiramente hoje, mas, na verdade, isso mostra o desconforto que investidores internacionais têm tido com relação às economias brasileiras, em particular, que é o que tem risco mais alto, mas as demais também. Pulando um pouco para o cenário internacional como um todo, da economia mundial como um todo, a gente percebe que a economia mundial teve uma recuperação muito boa, assim, saiu da fase aguda da crise com pujança. São dois anos de crescimento bastante robusto, acima da média histórica, calculada desde 1980. No ano passado, perto da média, este ano vai ficar pertinho, isso aqui não é muito relevante. Relevante é isto. Isto é relevante. Em outras palavras, o mundo desenvolvido é que está mal das pernas. A gente observa que o ritmo de crescimento já observado em 11 e 12 é bem inferior, mas bem inferior à média histórica. Isto aqui talvez seja até uma superestimação. Esse número talvez esteja errado, mas mais para cima. Então, a encrenca maior está no mundo desenvolvido. No mundo emergente, há uma desaceleração, mas a gente ainda continua observando ou colhendo resultados muito próximos da média histórica. Isso aqui também pode estar um pouquinho superestimado, mas dificilmente será muito diferente da média apresentada ao longo do tempo. Indo agora mais para os fatos internacionais,
o que a gente vê é o seguinte, grande parte da preocupação com os emergentes, com o Brasil em particular, e algumas das coisas que a gente já viu, tem a ver com uma combinação de fatores muito desagradável, muito desfavorável, que é uma perspectiva. Observem que ainda não é um fato concreto, é uma perspectiva de recuperação da economia americana, que ainda roda crescendo perto de 2% ao ano, e uma desaceleração muitíssimo significativa da economia chinesa. A economia chinesa, pela sua grande demanda por commodities, afeta os emergentes de modo geral, daí aqueles resultados que a gente já viu, e daí, inclusive, os resultados de Brasil. Não faz muito sentido elaborar em excesso sobre a China, apenas 2 dados para mostrar aqui a tendência de queda e desaceleração, que parece inquestionável, e focando um pouco mais nos Estados Unidos, eu gosto de acompanhar esse indicador. Esse é um indicador bastante interessante, a meu ver, porque é o que eu consigo pegar assim, que mais se aproxime com a famosa relação debt-equity, né? O numerador é o passivo das famílias americanas, o denominador é o patrimônio líquido. Ou seja, o patrimônio líquido já tá descontado lá o endividamento. Então, isso aqui é uma medida assim, mais pura de equity, vamos dizer assim. E o que é interessante é a tendência histórica, uma tendência bem estável, evidentemente eu não extrapolei a partir de 2007. A sociedade americana deseja ter, comparativamente ao seu equity, né, 10% de dívida, isso vai crescendo um pouquinho, vai para 20%, aqui dá uma grande estilingada na fase aguda da crise, certamente pela diminuição do denominador, com a depreciação de imóveis e de ações de modo geral, mas o que é relevante nisto? Todo mundo ouve falar do ajuste patrimonial, né, que é uma grande encrenca, a história de balance sheet recession e tudo mais. No âmbito das famílias, pelo menos, a gente vê que há um indício importante de que a coisa já tenha se ajustado. Esse ajuste não aparece com tanta clareza para o setor imobiliário. Aqui eu faço rigorosamente a mesma coisa que fiz antes, mas restrito ao setor imobiliário. Então, o numerador são dívidas, portanto, as hipotecas, e o denominador é o conjunto de tijolos que estão ali liberados, não estão onerados, né? É o patrimônio imobiliário líquido. A tendência de ajuste é nítida, mas a gente não chegou ainda para a tendência de longo prazo. Aqui é uma comparação de fluxo com estoque, não é mais estoque com estoque. É fluxo com estoque no sentido de que... estoque com fluxo, no sentido de que é o estoque, é o patrimônio líquido com proporção da renda disponível, da renda pessoal disponível. Os dados da economia americana são trimestrais, sazonalizados e expressos em termos anuais. Me desculpem, não, escapou aí do meu controle, mas está voltando para a tendência histórica também, então é mais um indicador de recuperação do tal desequilíbrio patrimonial. Na medida em que isso esteja valendo e que as famílias realmente estejam se aproximando de uma recuperação patrimonial, é de se esperar que o consumo dessas famílias cresça a um ritmo expressivo. Então, nós estamos vendo aqui já no trimestre, né? O azul escuro é o dado trimestral, é um crescimento bem robusto, muito longe de mim, evidentemente, querer dizer que o dado, uma observação, caracteriza uma tendência, óbvio que não caracteriza. O dado anual é uma coisa mais estável, mas fica a esperança de que isso aqui esteja para acontecer com mais frequência, puxando o dado anualizado mais para frente. Uma outra coisa é o fantástico ajuste fiscal pelo qual está passando a economia americana, especialmente neste ano. Uma economia que já teve um déficit fiscal de 10% do PIB, no ano passado, ano fiscal, né, termina em setembro, era 7%, cai para 4%. Tem um pouco de coisas do tipo one-off, né, tipo pagamento de dividendos, tem ajustes, né, de medidas do lado de gasto, do lado de receita, e tem a melhora da atividade econômica, que não é lá muito expressiva, mas é um belo ajuste. Desequilíbrio fiscal costuma atrapalhar o desempenho de economia pelo medo que acarreta, que traz para agentes econômicos. Bom, tem um baita déficit, vai sobrar para mim. Vão cortar despesa, isso vai me afetar de alguma maneira, ou vão aumentar impostos, de repente sou eu que vou ter que arcar com uma parte importante desses impostos. O fato concreto é o seguinte, depois que o ajuste se processa, e tem uma chance importante dele se processar já no ano que vem, ali o esforço vai ser menor. No final da década, as coisas pioram de novo, mas não cabe discutir a natureza dessas despesas que estão projetadas aí lá para frente. Importante é que abre um espaço importante por uma recuperação aqui. Como eu disse antes, os Estados Unidos não têm uma recuperação caracterizada hoje, mas tem o caminho pavimentado para uma recuperação lá para frente. Isso traz especulações sobre a retirada dos estímulos monetários, portanto, elevação de taxa de juros, e esse é um aspecto muito importante. O mundo desenvolvido não está bem, como a gente já viu, está muito mal, pelo contrário.
E os Estados Unidos é a única região do planeta onde a coisa parece que irá bem. Então, é inegável, não tem como ser diferente. Nós vamos ver aumentos de taxa de juros nos Estados Unidos e consequente fortalecimento da moeda norte-americana, na esteira desse processo que a gente está falando. A retirada de estímulos monetários, a meu ver, vai ser uma coisa muito bem calibrada. Não tem o menor interesse do Banco Central americano em espalhar o terror sobre isso, tem que fazer devagarzinho mesmo. Muitos membros do Copom lá americano chamam a atenção, tem que tirar rápido, isso vai trazer inflação, isso é uma preocupação importante, botou dinheiro demais na economia, muita liquidez. Isso tudo é fonte de preocupação se causa inflação. Se eu for olhar para o comportamento das taxas de inflação dos Estados Unidos, eu tenho aqui inflação plena, eu tenho duas medidas de núcleo, uma é a média parada, a outra é o PCE Core, e esse aqui, esse azul mais claro, embora a anotação não esteja ali, esse PCE Core, esse azul claro, ele é uma série dos import prices. Isso é uma coisa muito interessante de olhar, é uma economia que importa volumes gigantescos, né, do mundo inteiro, então, saber se ela está trazendo inflação de fora ou não é uma coisa interessante. Salomão mostrou alguma coisa sobre import prices aqui e está rodando em 12 meses no terreno negativo. No mundo todo, a tendência é essa. Na China tem uma clara um pouquinho diferente, mas esse é o outro índice americano, o CPI, cai na Inglaterra, cai na zona do euro. E se formos olhar índice de preço por atacado, olha só a tendência. Então, a inflação no mundo não é algo que assuste, não é isso, não é essa a razão para retirar estímulos monetários nos Estados Unidos, pelo menos não é nada que assuste a curto prazo. Bom, o retorno dos títulos americanos, os que acompanham mais de perto sabem que aqui na ponta estão subindo, né, na esteira desses eventos todos. A economia americana se destaca, ela tem um comportamento melhor, né, do que o restante do mundo desenvolvido, é a única região do planeta onde isso está para acontecer, isso traz o juro para cima, é uma das fontes básicas do problema que a gente está vivendo. Aqui, para as economias avançadas, o que eu fiz foi tentar mostrar o comportamento de algumas taxas de câmbio, do dólar contra o euro, do dólar contra a coroa sueca, do dólar contra a libra esterlina, e a gente não vê nenhuma tendência. Ou seja, a moeda norte-americana não está se fortalecendo vis-à-vis o comportamento de moedas de outros países avançados. Ele está ganhando força contra moedas de países emergentes. Taxa de câmbio é um preço relativo. E o que a gente vê hoje em dia é justamente isso. Os Estados Unidos se destacam, pelo menos sob a forma de perspectiva, e a China se desacelera e atrapalha justamente o mundo em desenvolvimento. Esse mundo em desenvolvimento é que tem suas moedas vis-à-vis o dólar norte-americano perdendo gás. Provavelmente o próximo gráfico não vai mostrar isso, mas acreditem, é isso que está... mostrou. Você vê isso, parece política monetária no Brasil, né? Engana, assim. Pensa que vai para um lado, vai para o outro, né? Mas tá bom, faz parte da vida. Bom, está lá a depreciação, o real já tinha se depreciado há mais tempo, a gente vê, e as moedas de outros países da América, mesmo, como eu disse, países que têm uma qualidade de política econômica superior à nossa. Taxa de câmbio é preço de um ativo. Preço de ativo forma-se olhando para frente, o famoso problema do forward looking. Então, eu botei isso aqui só para enfatizar. Podem procurar em fluxo cambial para ver o que esse fluxo cambial está explicando os movimentos de câmbio, não vai explicar. Isso é questão de expectativa. Você olha para frente e, em função disso, as taxas de câmbio se alteram. O juro real no Brasil é Selic e os papéis mais longos abrindo. De novo, na medida em que isso ganha muita força, estrangeiros saem da dívida mobiliária federal, como a gente já falou, é um problema bastante significativo. E aqui fica bem claro a correlação com isso aqui, é o título americano que é indexado ao juro real, o famoso TIPS, o Treasury Inflation Protected, não sei o quê. Ele vai junto, levando as nossas taxas para cima. Então, o nosso fenômeno é um fenômeno associado, fenômeno de alta taxa de juros reais, é um fenômeno associado ao que está acontecendo lá fora. Bom, em resumo, mudanças importantes no mundo, os Estados Unidos se destacam, a China se desacelera, já expliquei o impacto dessas coisas, e isso tudo pega o Brasil e outros países numa situação de fragilidade.
Essa situação de fragilidade acarreta uma depreciação cambial que pode ser bastante significativa e de alta de taxa de juros. Uma lembrança apenas final, antes de eu falar rapidinho de política monetária, é só o seguinte: esses movimentos não são lineares. Ninguém espere que isso vai assim a vida inteira. Ele vai assim, ele volta, ele engana, ele para de subir, volta para cair, mas a tendência, eu não tenho dúvida, e a economia brasileira não está bem preparada, a meu ver, para enfrentar essas turbulências. Para terminar, rapidinho, isso aqui vai ser bem curto, em março, o Banco Central faz uma tentativa de resgatar a credibilidade. De que modo? Usando uma linguagem bem conhecida com os participantes de mercado, se comunicando de maneira facilmente reconhecível. Fazem uso, né, o Banco Central faz uso de duas expressões que já tinham sido usadas no passado em vários episódios. Eu vou acompanhar, depois num outro copom, vou monitorar atentamente, sempre em 2 sinais, para numa reunião mais adiante fazer uma alteração da tendência da política monetária. Não é subir juro, é mudar o que estava acontecendo antes. Em abril, decidiram antecipar o segundo sinal. Num intervalo entre reuniões, dirigentes do Banco Central fizeram uso da expressão. Estava dado o segundo sinal. Se você antecipou uma etapa, é porque está com pressa. Está com pressa de quê, se é Banco Central? De combater a inflação. Então, esse cenário, né, dessa antecipação de sinal é compatível com uma alta um pouco mais robusta de juros, né, 50 pontos, por exemplo. Muito bem. Vem a reunião do Copom de abril e há uma frustração bem expressiva, porque não se limitou a ser um aumento de apenas 25 pontos, não foi dado, houve também ausência de sinal de que estávamos no início de um ciclo de alta de juros, como o Banco Central sempre fez, desde o início do regime de metas de inflação, vai começar um ciclo de alta, usa lá a expressão assim mesmo, dando início a um processo, ciclo de alta, não fez isso, não houve unanimidade, 2 votaram pela manutenção e ainda acrescentaram que vão andar com cautela. Essa expressão não mete medo em ninguém. O Banco Central tem que meter medo, as pessoas têm que ficar temerosas de situação macroeconômica pior por força de um aperto de política monetária para conter seus reajustes de preços. No dia da ata em que isso tudo aqui aconteceu, veio um sinal, por meio das palavras de um diretor do Banco Central, de que poderia haver uma aceleração do ritmo de alta de taxa de juros. Em maio, um reforço desse sinal, por meio do próprio presidente do Banco Central, que o repetiu no Senado Federal. Tudo isso fora de documentos formais. E agora chegamos ao fim. Isto me remete à fase inicial do Inflation Target. Quando esse regime foi implantado, muitos se apressaram, o presidente do FED em particular, a explicar o seguinte: olha, isso não é regra. Inflation Target não é regra. É um in-between ali, é uma coisa que nem é regra, nem é uso de poder discricionário em excesso. Isso se encaixava direitinho dentro de um velho debate da economia monetária, que é a história do rules versus discretion. Só que, para muitos analistas, e eu sou simpático a essa visão, pelo menos era antigamente, a política monetária corria o risco de ficar o troço mais chato do mundo, maçante, boring, né, como se diz em inglês. Por quê? Porque os agentes econômicos bastariam acompanhar a atividade macro, ter informação sobre a que é disseminado rapidamente, você conhece a função de reação da autoridade monetária, já sabe tudo o que vai acontecer, antecipa, bota isso nos preços. Quando o Banco Central faz o seu exercício lá, modifica a sua política de taxa de juros, tudo já aconteceu, tudo se já ajustou, então é uma coisa maçante. Curiosamente, havia este medo. E hoje a gente vê que, pelo menos no Brasil e possivelmente em outros países, com a crise, estamos de volta à discricionariedade. Em outras palavras, os sinais são dados fora dos documentos mais formais, e se cabe alguma sugestão, eu não sei se cabe, acreditem, quem olha muito para isso no dia a dia, precisa olhar, por força de ofício, qualquer coisa, acreditem nos sinais informais. É isso que está valendo. O diretor fez um discurso falando isso, acredita nisso, esquece a ata, esquece as outras coisas, porque ficou uma coisa um pouco mais improvisada. A palavra final: combate à inflação não se faz como está acontecendo agora. Combate à inflação tem que ser, a luta pela estabilidade de preços tem que ser uma coisa orgânica, tem que ser sistemático, tem que ser uma coisa contínua, não pode ser interrompida. Essa história de agora eu não dou muito bola para a inflação, agora eu dou muita bola para a inflação, agora eu estou muito preocupado, então vou aumentar a taxa de juros. Eu não vou dizer que isso não funcione, vou dizer apenas o seguinte: aumenta muito o custo da estratégia. É uma coisa que fica, portanto,
pouco eficaz. É o que nós vamos ter. Provavelmente um aumento que vai chegar aí a uns 200 pontos, mas eu não faço muita fé de que as taxas de inflação lá para frente ficarão muito diferentes de 6% ao ano. Obrigado a todos. A Silvia, em seguida, vai apresentar a parte final desse encontro, antes do resumo, que é a política fiscal, os dados do setor externo e as projeções do modelo macro para esse ano e para o ano que vem. Bom, antes de começar, é importante que todo trimestre calendário, né, antes de fazer essa reunião nossa, temos a divulgação das contas nacionais, iniciamos nosso debate sobre o que vai ser o cenário, né, enfim, a atualização desse cenário. E é interessante notar que nessas 2 últimas semanas, nós começamos as discussões há 2 semanas atrás, o cenário tem mudado bastante, então pode ser que esse cenário, que não é já muito bom, que eu vou apresentar para vocês, pode ser até otimista demais. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de focar, né, eu acho que a gente tem que dar números, né, para a economia americana, para a economia chinesa, para poder atualizar os modelos. A gente sabe, então, do ponto de vista da economia americana, parece que realmente, né, a economia americana melhorou, né, então o número de crescimento de em torno de 1,8 para esse ano é um número um pouquinho próximo de 2, é factível, né, é uma pequena desaceleração, mas a economia está indo economicamente melhor, então a gente pode esperar então um cenário de um crescimento um pouco maior o ano que vem. Em relação à zona do euro, realmente os dados são muito ruins, né? A gente já viu que é uma nova manutenção de uma recessão, é difícil, né, ver ainda, talvez no segundo semestre, algum cenário melhor, mas mesmo assim é uma situação de crescimento muito baixo. Então, como o professor Júlio César já colocou, é os Estados Unidos que está melhor, porque o resto do mundo desenvolvido não tem ainda muitos sinais claros. E, claro, a China é realmente uma desaceleração, a gente não sabe muito bem em que patamar a China vai desacelerar, mas parece que realmente é entre 7,5% ou abaixo de 7,5% o ano que vem. Então, esse número de 7% está ficando um pouco mais factível, né, de ser atingido mais no curto prazo. Então, realmente, esses efeitos, se a China desacelerar mais, a gente sabe que tem efeitos aí sobre o crescimento mundial, do comércio mundial e do preço das nossas commodities. Então, a gente está aí no cenário, né, esse crescimento do comércio mundial, nesse sentido, é um cenário que ainda é factível, né, teria que ter uma piora muito adicional do cenário internacional para que esse número do quanto fosse muito menor, mas, de qualquer forma, é um cenário ainda de crescimento similar do que teve ano passado. E a gente pensa que talvez pode ser um pouquinho melhor com o efeito dos Estados Unidos e a zona do euro saindo de uma recessão. Mas, de qualquer forma, 2014 ainda está um risco ainda de não ser tão bom quanto a gente imagina. Bom, e o que a gente pensa, né, em relação às exógenas para os nossos modelos? Né? Em primeiro lugar, a gente tem que definir várias variáveis. Primeiro, é claro, a taxa de câmbio tem ficado mais desvalorizada. Eu acho que ainda tem algum espaço, né, a gente tem feito, né, vindo o Banco Central mudando, né, todas as regras, tentando de alguma forma atrair mais capitais, o governo também tentando evitar uma desvalorização muito acentuada. Então, a gente está com um câmbio ainda de 2,1. Claro, qualquer câmbio mais desvalorizado vai ter efeito sobre a inflação, vai ter efeito, enfim, sobre todas as outras variáveis. Mas, assim, mantendo um câmbio mais desvalorizado já vai ter um efeito sobre a inflação que a gente vai mostrar para vocês. Existe, sim, pelo menos os modelos vão capturar um repasse cambial, né, uma inflação pior, mesmo no cenário de crescimento pior, esse é um ponto importante. Com relação, eu gostaria também de destacar, como o próprio professor Júlio César já destacou, né, o que está ajudando a inflação esse ano, né, ser uma inflação relativamente baixa, é o preço dos administrados, muito baixo, né, para padrão. Quando a gente olha a série histórica, é um valor muito baixo. Qualquer normalização desses preços realmente vão afetar bastante a inflação, né, nos próximos anos. Só novas desonerações, novas taxas poderão aí ajudar a segurar a inflação. E a gente tem que olhar também que a inflação domiciliar esse ano basicamente já está em valores muito mais elevados do que isso, mas já está mostrando desaceleração. Então, mesmo tendo alguma desaceleração, é um crescimento de 9% de inflação para esse ano, de alimentos, né, alimentação domiciliar, que tem os efeitos dos in natura, né, preços in natura, como o Salomão falou, mas também aqui temos alimentos processados. Então, a alimentação continua sendo bem persistente, um crescimento ainda muito elevado. Então, assim, um cenário de inflação é com alguma acomodação do preço de alimentos para o ano que vem. Então, quer dizer, a gente vai mostrar um cenário de inflação com a alimentação ajudando. Se a alimentação não ajudar o ano que vem, a inflação realmente pode ser pior ainda. E também a gente, enfim,
pode ser um pouco mais, claro, se tiver um problema externo maior, de câmbio mais desvalorizado, o Banco Central pode aumentar mais juros para tentar compensar também um pouco essa desvalorização, mas, de qualquer forma, a gente manteve o 8,75, mas, dependendo do cenário, talvez esses juros vai ter que ser um pouco mais forte. Bom, com relação à política fiscal, o governo tem mostrado, né, uma preocupação maior em ser mais duro com a política fiscal, mas, realmente, a gente vai mostrar agora que essa margem de manobra está muito pequena. A gente, olhando, né, o superávit primário, eliminando todas aquelas receitas, né, transitórias, de dividendos, concessões, outorga, mostra que uma queda muito grande desse superávit primário. A gente tem de 1,7% do ano passado, seria 1,4% do PIB esse ano, e 1,2% no ano que vem. E por que a gente acha que ele vai ser mais baixo, né? Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que a gente tem um cenário de, né, um crescimento não muito ainda vigoroso, né, um crescimento muito morno, e também nós temos muitas desonerações. Então, o que acontece? Aqui é o crescimento das receitas dos impostos e contribuições em relação ao mesmo, né, acumulado em 12 meses, em vários anos, né, desde 2009 até agora, em 2013. Nós temos dados até abril. E a gente observa uma desaceleração muito forte, muito similar ao período que a gente teve da crise, né? Então, as receitas não estão crescendo do lado dos impostos, né, e contribuições. Por outro lado, também, as exonerações da folha de pagamento estão tendo efeito no déficit da Previdência, é algo novo. Quando a gente olha, né, a gente vê aqui em azul escuro, isso aqui é o crescimento das receitas previdenciárias, em azul claro, aqui nós temos o aumento dos benefícios previdenciários em termos reais, acumulado até abril de cada período. E o que a gente observa, né, o crescimento aqui em azul sempre praticamente superior ao crescimento das receitas. Com exceção da crise, né, em 2009, essa diferença foi realmente menor, né? Quer dizer, as receitas cresceram abaixo dos benefícios. Mas é um ano, né, esse ano já está começando muito ruim, né, uma diferença muito grande entre o crescimento de receitas e benefícios. Então, isso é uma questão problemática, porque a gente está tendo, né, uma pressão aí sobre o déficit da Previdência, algo bem, digamos, um pouco novo aí no nosso radar. Outro ponto importante aqui não é só a desoneração da folha. Apesar do mercado de trabalho, né, ele continua ainda bom, mas não está tendo um crescimento, né, uma melhora adicional em relação aos períodos anteriores. A gente está com um crescimento ainda, né, taxa de desemprego do ponto de vista com ajuste sazonal estável já há muitos meses, e o crescimento da renda ainda crescendo, mas crescendo num patamar um pouco menor. Então, de qualquer forma, se não houver uma melhora do mercado de trabalho, né, e a manutenção dessa desoneração da folha, realmente a questão do déficit da Previdência vai vir mais cedo do que a gente imagina, né? Essa discussão de como a gente vai financiar os benefícios. Então, a discussão também, eu acho que vai ficar para 2015, essa nova regra do salário mínimo, né, porque onera bastante os benefícios previdenciários. Bom, de qualquer forma, a gente tem visto então, os impostos e contribuições crescendo, né, ainda contraindo no período, as receitas previdenciárias que ajudavam a segurar as receitas do ponto de vista, elas estão segurando menos, e as outras receitas também nesse período também não estão contribuindo muito. Então, do ponto de vista de receita líquida, a gente tem uma queda até abril, acumulado até período de 1%, mas as despesas, né, reais estão crescendo aí 6,6% do período. Então, uma discrepância muito grande entre crescimento, né, na verdade, contração da receita e crescimento da despesa. Né? E, quando a gente olha essas despesas, é importante notar que aqui o que acontece? A gente tem um crescimento, esse aumento em termos, né, reais, em valor, tá, em bilhões de reais, desse crescimento ano né, acumulado até abril, período a período, desde 2008 até agora, 2013. E olha que interessante notar aqui, todas as despesas indexadas ao salário mínimo, então, cresceram quase 8 bi o ano passado, e esse ano, né, como a gente sabe, né, cresceram, né, mais de 10, quase 12 bi, né, em valores. Então, em termos reais, é um crescimento muito forte. A gente olha também, não é uma questão de gastos com pessoal, a gente olha nesse período aqui em vermelhinho, no ano passado teve uma queda, né, uma queda em valores, né, em reais, né, valores reais de quase 2 bi, e esse ano, basicamente, não houve um crescimento. Né? Então, quer dizer, está mantendo, né, o crescimento, o valor, né, gasto com pessoal parado em relação ao ano passado. Agora, quando a gente olha por exemplo, o custeio, né, a gente separou em duas partes. Custeio tem a Minha Casa Minha Vida, né, a gente gosta de colocar custeio no Minha Casa Minha Vida, né, na questão, né, não nos investimentos, mas, enfim, no custeio. Quando a gente olha em azul claro, não sei se vocês conseguem ver essa diferença, isso aqui tudo é custeio, sendo que aqui é Minha Casa Minha Vida e aqui são os outros, né, outro item de custeios. No ano passado, a gente teve um crescimento de 10 bi,
Aqui, praticamente metade foi Minha Casa Minha Vida, outra metade foram outros custeios. Esse ano, até abril, pelo menos, houve uma manutenção, né? Enfim, não teve um crescimento adicional, tornou-se ainda o mesmo valor, né? Em torno de, no valor total, se o Gabriel poderia me afirmar, foi 8 bi, né? Que o 8 bi acumulado nesse período, no Minha Casa Minha Vida, então é muito similar ao que foi o ano passado, então não houve um crescimento adicional, e os outros custeios continuam a aumentar, e é custeio saúde, educação e tudo mais. E quando a gente olha investimento, infelizmente, né, parece que cresceu até um pouquinho, e quando a gente olha, a gente separa esse investimento, infelizmente, quando a gente olha aqui como proporção do PIB, investimento, né, gasto em infraestrutura, no período tem contraído, né? A gente tem só, até o momento, a gente só gastou 0,27% do PIB, né, acumulado até abril. Então, basicamente, os outros investimentos que têm, enfim, dominado um pouco, e são investimento em defesa, saúde, educação. Quer dizer, o lado da infraestrutura, que é o mais relevante, né, de investimento, que a gente sabe para a questão de crescimento de médio e longo prazo para o Brasil, ainda uma dificuldade muito grande, e, em termos de proporção do PIB, até enfim, um resultado pior do que 2000, por exemplo, no período da crise de 2009. Então, é um dado, mostra uma queda muito grande, uma dificuldade muito grande de investir em infraestrutura. Então, consolidando receitas, despesas, né? Quer dizer, as despesas continuam crescendo, mas a qualidade não é boa, né? Infelizmente, do ponto de vista de gasto de infraestrutura. E as despesas, realmente, as outras despesas crescendo muito, e as receitas mostrando aí um desempenho bem fraco. Logo, é uma queda muito forte, no acumulado até abril, do valor do superávit primário consolidado. No ano passado, isso estava em torno de 65 bi, hoje nem chega a 42 bi. E, quando a gente olha os governos, acho que é importante notar que o governo regional teve uma queda assim, né, de 17 bi para 14 bi. No passado, eles chegavam a contribuir um pouco mais de 20 bi. Gradualmente, né, os governos regionais têm contribuído cada vez, né, menos, né, com o superávit. Mas eu acho que é importante notar que a queda grande, né, que ocorreu de 2012 para 2013 foi aqui do governo central. A gente tinha quase 50 bi e agora a gente tem 27,5. Então, é uma queda, enfim, bem acentuada. Então, é difícil imaginar o governo conseguindo manter um superávit elevado com esse quadro que a gente está vendo. Então, consolidando todas as informações, para o governo conseguir cumprir a meta esse ano, que a meta aqui, em proporção do PIB, é 3,2%, né, ele pode até bater 1,3% do PIB, né, e teria, então, fazer um esforço fiscal de 1,9%. Bom, para ele poder fazer isso, a gente sabe que, enfim, é impossível. Então, fazendo todas as contas, a gente acha que é 1,4, mas ele vai utilizar o quê? De outras receitas, né? Dividendos, concessões e, claro, o abatimento da meta cheia, que já vem ocorrendo já há um bom tempo. Então, nosso superávit, basicamente, líquido dessas receitas é 1,4, menor do que foi no ano passado, que já foi baixo, e, provavelmente, o ano que vem, na nossa avaliação, também deve ser 1,2. Tem, enfim, muitas desonerações, as receitas não estão crescendo, então é um cenário realmente de uma queda muito acentuada do superávit primário, e mudar isso não é algo trivial no curto prazo. Em geral, quando a gente quer reduzir gastos, geralmente é gasto com investimento que ocorre, né? Então, que é o lado não bom de segurar os gastos, né, do governo. Então, com esse cenário que a gente traçou, né, um cenário de, enfim, mundo ainda até positivo, digamos assim, do ponto de vista de uma desaceleração não tão forte da China, o mundo, pelo menos no ano que vem, voltando um pouco de crescimento nos países desenvolvidos, e esse cenário que o Regis já apontou de um crescimento, já começamos, né, um ano não muito bem, né, um 0,6 com uma agropecuária muito forte. Então, fazendo as contas, né, é um crescimento que vai ser muito baixo esse ano, não tem como. Então, o nosso cenário base é de 2,3, e, pensando o ano que vem um pouco melhor, quer dizer, esse 2,3 para 2,6 que a gente espera para o ano que vem, é um cenário, eu diria, até um pouco melhor, porque eu vou abrir para vocês e mostrar as composições. Então, acho que até esse 2,6 está otimista em relação ao que pode até ocorrer. E, com isso, acho que é interessante notar, fazer uma média, né, do governo Dilma, o que seria o governo Dilma, né, se esse nosso cenário estiver correto, né? Então, não é um número muito bom, né? 2%, eu diria que é um crescimento muito baixo, quando a gente compara aí o período, né, todo o governo
Lula, inclusive, enfim, períodos debaixo, né, de recessão da crise, 2003. Então, é uma desaceleração muito forte desse crescimento. É claro, a gente tem um mundo aqui, a gente sempre, a FMI tem que ter um pouco de cuidado, a FMI sempre está sendo otimista demais em relação ao resto do, né, o crescimento mundial, mas, de qualquer forma, mesmo sendo otimista, a gente avalia mesmo em PPP que esse crescimento vai ser acima dessa possível, enfim, média do governo Dilma. Bom, abrindo aqui, por isso eu queria destacar, esse 2,6 parece muito ruim, mas eu queria destacar o que é esse 2,3. Né? Esse 2,3, o que é? Em primeiro lugar, é uma melhora muito forte da agropecuária. A gente veio com uma contração da agropecuária no passado, então, esse ano, a gente espera um crescimento de 9% da agropecuária, apesar do peso muito baixo desse segmento, 9% é considerável. Então, quando a gente exclui a agropecuária, o crescimento brasileiro ficaria abaixo de 2%. O que acontece aqui? Né? A gente tem aqui, olhando do ponto de vista dos setores, o setor serviços crescendo um pouquinho melhor do que foi ano passado, e a indústria, né, eu acho que esse crescimento aqui da indústria realmente está sendo, parece que esse segundo trimestre vai ser um pouco melhor, o primeiro tri, quando a gente olha a indústria de transformação, há uma heterogeneidade muito grande entre segmentos, tem segmentos indo melhor do que outros. Outro ponto também importante, nesse começo de trimestre, a gente teve a indústria extrativa muito mal, uma queda muito forte, a gente já sabia dessa queda forte, mas veio mais forte ainda nas contas nacionais. Então, se não tiver uma recuperação da indústria extrativa, na indústria como um todo, das contas nacionais, isso é um peso, né, tem um peso maior da indústria extrativa nas contas nacionais do que a PIMPF, né, da produção do setor. Então, isso também, mesmo se recuperando, a indústria ativa deve ficar negativa esse ano, na nossa avaliação. Quando a gente olha a construção, que tem um peso, né, importante nessa indústria, também tem mostrado, né, as sondagens, mostrado aí uma dificuldade do crescimento. Então, a gente fica com muita cautela, enfim, qual a capacidade real da indústria. A gente tem visto a indústria com muita dificuldade. Se a indústria não recuperar, de alguma forma, a gente pode ter ainda um PIB pior esse ano. Mas, de qualquer forma, esse 1,3 é uma melhora, tá, no segundo trimestre, que a gente espera, e um crescimento, enfim, bom, mas nada muito expressivo ao longo dos outros trimestres. E, se esse ritmo continuar, a gente poderia crescer um pouquinho mais o ano que vem, porque também a gente tem a parte de carregamento estatístico, isso ajuda o ano que vem. Então, não seria uma muita aceleração muito forte em relação a esse ano, por questão de carregamento estatístico. E outro ponto de destacar que, além disso, vamos lembrar que o setor de serviços tem um peso maior nas contas nacionais. Enfim, a gente tem visto aí há muito tempo o setor de serviços acelerando. O Regis mostrou aquele gráfico, né, do setor de serviços da indústria acumulado em 4 trimestres, crescia em torno de 5%, 6%, agora está mais para próximo, abaixo de 2%. É um setor que, realmente, se ele não crescer muito acima de 2, o PIB é 2. No Brasil, não tem como escapar muito dessa composição. Então, a gente tem aqui também, para o ano que vem, uma agropecuária crescendo em torno de 3%, voltando um pouco mais para a média de crescimento. Então, esse 2,6 seria com peso melhor dos outros setores. Né? De qualquer forma, a gente olha pela ótica da demanda, é uma desaceleração do consumo privado, que a gente tem visto aí uma desaceleração forte do consumo das famílias. O lado da notícia boa, né? Tem alguma notícia boa, que é o investimento, depois dele ter, né, mostrado um super vigor nesse começo de ano. A gente sabe que uma parte é transitória, que foi um crescimento muito forte da produção de ônibus e caminhões, e vinha de um dado muito negativo. E aí o carregamento estatístico faz com que, provavelmente, o investimento vai ser elevado esse ano. A questão é como vai manter um ritmo de crescimento, né, não só para esse ano, para os próximos anos, né, enfim, com uma indústria não crescendo muito, né, e um setor de construção. O setor de construção é metade, basicamente, do investimento, da formação bruta nas contas nacionais. Então, o setor de construção também tem sido muito importante para mostrar essa desaceleração muito grande do investimento no Brasil. De qualquer forma, então, é um cenário que a gente espera, né? Então, um crescimento bom do investimento, mas uma certa cautela em relação ao ano que vem. A gente espera que talvez tenha um lado aí um pouco do investimento, enfim, de um pouco mais de infraestrutura ano que vem, mas, de qualquer forma, é um cenário que ainda nos dá muita cautela. Outro ponto importante, com essa previsão de investimento para esse ano, o crescimento acima do PIB, então, em termos de taxa de investimento com relação a preços, né, de 2012, fechou em torno de 18% o ano passado. Então, isso seria, né, preços do ano passado em torno de 18,7%. Então, seria uma melhora da taxa de investimento, mas ainda é muito baixa, como a gente sabe. Bom, continuando aqui, só para tentar agilizar um pouco, né? Bom, nesse cenário, então, de um crescimento, né, não tão forte, como a gente pode dizer,
O que a gente sabe, a gente teve uma revisão, também gostaria de retomar isso. A gente tinha, no último seminário, a gente estava com 2,7% de crescimento da economia brasileira para esse ano, então a gente foi para 2,3%, e, mesmo assim, a inflação ficou um pouquinho pior do que a gente apresentou em março. A gente estava, em março, com 5,9% de previsão da inflação para esse ano, e agora, né, vendo os dados mais na margem, parece que a inflação vai ficar um pouquinho pior, 6,1%. Por quê? A gente tem visto que, primeiro, uma resistência muito grande da inflação de serviços. Quando a gente limpa efeitos mais transitórios da inflação de serviços, ela continua rodando em patamar elevado. Por outro lado, também, a gente tem a inflação de bens, excluindo a alimentação, depois da desoneração do ano passado, ela volta com força, esse começo de ano, então, e com o câmbio mais desvalorizado, também tem um efeito na inflação fechada nesse ano. Se o câmbio for pior, com certeza, essa inflação pode ser um pouco maior. Os administrados ajudando. E aí eu gosto, acho que um pouco, tentar tirar um pouco o que seria o IPCA, tirando essa alimentação domiciliar, né, que foi realmente, que pode desacelerar um pouco o ano que vem. Então, quando a gente olha essa inflação, tirando pelo menos esse efeito da alimentação, o ano passado foi 5,1%, esse ano a gente espera 5,6%, e o ano que vem, né, se essa inflação de alimentos nos ajudar, vai ser 5,8%. Então, esse 5,8% também carrega uma inflação que não é de alimentos, né? Eu acho que isso que é uma inflação muito próxima de 6%. Se a alimentação não ajudar, provavelmente essa inflação pode ser pior, só se o governo realmente descobrir novas desonerações e tudo mais. Mas, do ponto de vista inflacionário, o núcleo de inflação, quando você tenta limpar, né, a gente cria vários núcleos, né, para limpar a inflação, realmente a inflação está rodando mais a 7%, né, quando a gente tira tudo que é transitório. Então, realmente, é um cenário de inflação bem preocupante. E o que a gente pode pensar no cenário externo, né? No cenário do externo, a gente sabe que realmente esse começo de ano foi horrível, né? Uma desaceleração muito forte das exportações, um aumento muito forte das importações. A gente avalia que pelo menos uma parte disso é transitória. A gente sabe que teve questões da conta petróleo, né, e derivados, que realmente ficou muito forte o déficit nesse começo de ano. Então, tentando limpar um pouco também as contas externas. Enfim, a nossa avaliação aqui, né, a professora Lia Valls, né, do setor externo, acredita que as exportações ainda esse ano podem ficar em termos nominais, né, em termos, né, em bilhões de dólares, o mesmo valor que foi ano passado. Então, se a gente tiver as exportações, né, se recuperando um pouquinho ao longo do ano e um crescimento um pouco menor também, né, esse ano, então as importações poderiam ficar um pouquinho mais comportadas, então a gente poderia ter ainda um superávit de 7 bi esse ano. Mas, de qualquer forma, é uma piora, realmente, né? Assim, pode ser até pior do que esse valor, então acho que esse valor ainda considerando um cenário até relativamente, né, digamos, otimista em relação às nossas exportações, mas, de qualquer forma, é uma piora muito grande do déficit de transações correntes, né? A gente registrou 2,4% para 3,2%. Então, é um cenário de crescimento não tão, né, crescimento baixo e com déficit de transações correntes já partindo para valores mais elevados. Uma coisa que a gente pode pensar, o que poderia piorar, né, esse cenário, né? A gente, claro, o cenário internacional pode ser pior mesmo, e aí tendo efeitos não só sobre a quantidade exportada, mas pelo valor das nossas exportações. Nós sabemos que depende muito de commodities. Uma desvalorização cambial, a gente pensa, por um lado, não deve ajudar tanto as nossas exportações, porque uma desvalorização com um cenário de crescimento talvez não tão bom. Então, além disso, a gente tem a questão da Argentina, que tem preocupado muito a gente, que tem afetado nossas exportações de manufaturados. Então, até o cenário mais pessimista, né, o nosso superávit poderia virar um déficit esse ano, né? Então, acho que é um cenário aí um pouco rapidamente esse setor externo está mudando, né? Tem questões que podem ser um pouco transitórias, mas eu acho que tem um efeito mais permanente do nosso setor externo, que é um problema adicional. Bom, o governo está tentando, de alguma forma, segurar um pouco o câmbio, né? E, para 2014, né, a gente sabe que, se a gente conseguir pelo menos manter um câmbio não tão desvalorizado, a gente, nesse saldo comercial, poderia ser um pouquinho melhor, né, e com déficit de conta corrente de 3,4% do PIB. Mas, de qualquer forma, pode ser até um pouquinho pior esse déficit de transações correntes. A gente sabe que uma parte dessa desvalorização cambial também viria de fundamentos dessa piora, enfim, desse déficit de transações correntes. A gente tem alguma folga, claro, temos reservas, mas acho que a questão da vulnerabilidade externa está realmente voltando ao radar.
Bom, para tentar concluir um pouco, e depois eu vou passar a palavra ao Armando para, né, fazer um bom sumário, eu acho que, basicamente, né, está crescendo, não vai crescer muito esse ano, e também eu acho que o ano que vem não dá para esperar um crescimento muito, né, muito elevado. A gente saiu da quase estagnação, mas a gente só consegue um crescimento ainda muito mono, com taxa de inflação ainda muito elevada. Então, assim, fazendo as contas, parece que realmente o nosso potencial de crescimento está pior esse ano. Esse cenário externo ele é um fator adicional de preocupação, a gente já está vindo de um cenário doméstico mais preocupante, e a gente não tem espaço, acho que o professor Júlio Sena colocou muito bem, a gente não tem espaço para reagir muito diante dessas políticas anticíclicas, né? A gente vê outros países com mais espaço, a inflação mais baixa, né? O professor Salomão mostrou, enfim, a inflação dos países da América Latina, né? Inflação lá embaixo, a gente com a inflação lá alta, então o efeito do câmbio teria um efeito maior sobre a nossa inflação, e é um cenário de crescimento menor. Quando a gente olha os outros países, eles estão crescendo mais, então uma desaceleração ainda dá para acomodar um pouco. No nosso caso, realmente, a gente está vindo já de um cenário, né, de não muito crescimento, com inflação elevada. Então, isso aqui pode ser um pouquinho, tornar o caminho, que já é difícil, mais difícil ainda. Obrigado, Silvia. Antes de passar para o debate, ainda vai ter tempo para o debate, eu gostaria que o Armando fizesse suas conclusões, o sumário do encontro. Bom, boa tarde a todos. O primeiro registro é que está cada vez mais difícil fazer o sumário, porque o pessoal está cada vez mais sintético. Mas, assim, eu acho que o que me chamou a atenção nas palestras foram assim que, de um lado, existe acomodação. Sei lá, acho que o Aloysio usou bastante essa palavra, mas se a gente olhar mais amplamente as várias palestras, assim, o PIB está acomodando num crescimento de 2 e pouco, a inflação está acomodando num patamar de 6%, está tudo meio, o déficit em conta corrente está acomodando ali perto de 3%. Então, assim, é uma acomodação com marginal piora, ou seja, a gente acha que o cenário vai piorar devagarzinho, então a inflação vai subir devagarzinho, o déficit externo vai subir devagarzinho, e a gente vai crescer pouco mais com o mercado de trabalho, que continua ali surpreendentemente bem comportado. A outra história é uma história de desacomodação, que é a história que o Zé Júlio tentou trazer, mas a Silvia também falou um pouco sobre isso. Quer dizer, o cenário externo, que há alguns anos estava super acomodado, de repente, como um vulcão ali meio adormecido, começou a soltar, por enquanto, só fumacinha, né? Mas está todo mundo assustado de que, atrás dessa fumacinha, vai vir a larva propriamente dita. Na história da nossa acomodação com piora muito gradual, eu acho que tem algumas histórias interessantes por trás disso, né? Primeiro que tem algumas notícias boas. A Silvia trouxe aqui um pouco a melhora na indústria, o investimento sobe um pouquinho de novo. Também tudo bem marginal, mas, de qualquer jeito, notícias relativamente positivas. O Luiz enfatizou muito a ideia de que parou de cair a confiança das empresas. Eu acho que a questão é em que medida, efetivamente, a coisa vai continuar sendo assim, tão gradual, num cenário em que eu acho que o Zé Júlio chamou mais atenção disso. Acho que houve uma perda de credibilidade da política fiscal e monetária notável. Então, assim, será que continua dessa forma tão gradual, dado que a gente está num patamar diferente, eu acho, de perda de credibilidade? A Silvia mostrou aqui como a política fiscal vai ficar cada vez mais expansionista. O Zé Júlio enfatizou como o juro real está num patamar extremamente expansionista, e mesmo com essa subida que a Silvia fala, se você imaginar 6% de inflação com 8,75%, também continua sendo, a meu ver, um juro extremamente camarada e expansionista. Então, a pergunta é se usando a expressão do ministro Guido Mantega, essa nova matriz econômica de juros baixos, política fiscal expansionista e crédito público crescendo num patamar muito rápido, se você vai provocar só uma piora marginal. E, obviamente, se vai continuar essa nova matriz econômica, o Banco Central parece que está dando sinais de que já não está tão alinhado com
com essa matriz, ao passo que a Fazenda, pelo contrário, parece cada vez mais alinhada. Não se foi comentado aqui, mas há alguma impressão de que a inflação está começando a incomodar a população, seja lá o pessoal do MPL, seja as pesquisas lá do Datafolha e assim por diante. Então, eu acho que assim, por baixo dessa camada de acomodação existe muita fervura, muita coisa que pode estar mudando. A outra questão é essa desacomodação externa, né? E como acho que tanto o Zé Júlio como a Silvia mencionaram, a ideia de em que medida uma economia como a brasileira, que já está trabalhando tão no limite da piora, então a gente já está tão no limite da inflação, perto do limite de inflação e com preços administrados já bastante controlados, tá certo? Como a gente vai, como a economia brasileira irá se comportar com o mundo começando a tremer com esse gradual ajuste que vai se completando na economia americana. E aí eu acho que o que está muito impressionante nos números que o Regis mostrou, e acho que todos mostraram aqui, a Silvia mencionou isso num dos bullets nas suas conclusões, é como o trade-off entre crescimento e inflação no Brasil piorou, né, assim, de uma maneira notável. Então, acho que ano passado isso ficou muito claro, 0,9% de crescimento e 5,8% de inflação. Esse primeiro trimestre, 1,9% de inflação para 0,6% de crescimento, novamente isso apareceu. E as projeções, novamente, mostram isso. Quer dizer, a gente está, cada vez, os graus de liberdade da política econômica domesticamente vão ficando mais apertados, vão ficando mais restritos, né? Já não tem... se a gente não consegue crescer mais do que 2% e, ainda assim, a inflação está no teto da meta, tem muito pouco que pode ser feito. O que eu acho que o Zé Júlio acrescentou é essa ideia de que agora a gente vai passar a ter também restrições externas muito mais sérias do que a gente vinha tendo antes. Obviamente, a pergunta que fica na projeção de curto prazo é se o que interessa é o preço do tomate ou se é o câmbio. Acho que essa é uma boa pergunta, mas, para mim, parece que, no médio prazo, o tomate vai perder espaço para o câmbio, tá certo? E acho que essas mudanças que estão acontecendo lá fora, elas vão impactar a economia brasileira de uma maneira cada vez mais séria, conforme a coisa como vai se solidificando. E aqui eu acho que o Zé Júlio muito corretamente chamou a atenção para as duas grandes transformações. A China, eu acho até que eu vou mais longe, eu acho que a Ásia emergente como um todo, a Índia também está crescendo mais devagar, outros países da Ásia também estão desacelerando. Nesse sentido, eu pessoalmente acho um pouco otimista a projeção da gente manter exportações constantes, porque eu acho que a gente está vendo queda em preços e queda em quantidades, então não é só as importações de combustível que deviam ter aparecido no ano passado e foram registradas esse ano, e tem toda a parte da conta de capital que também está passando por mudanças. Infelizmente, os gráficos do Zé Júlio não apareceram como deviam, mas tem um gráfico muito interessante, que é você comparar o que acontece com os TIPS, os juros reais do TIPS, com o juro real da NTN-B de 10 anos. Você pega os dois com 10 anos, você vê uma correlação muito próxima entre os dois. Então, os juros reais do TIPS saiu de alguma coisa, se não me engano, 3,5%, 5%, 3,5%, alguma coisa dessa ordem de grandeza, antes da crise, e vai caindo para menos 3%, e com a NTN-B cai igualzinho, só que, sei lá, 2, 3 pontos percentuais acima, né? Então, a tendência é, normalizando lá, subirem os juros aqui. Aí vem toda essas, eu estou concluindo, vem todas essas restrições que vão, eu acho, se colocar no médio prazo, tá certo? O impacto do câmbio, restringindo via inflação os graus de liberdade. Aí, obviamente, se a gente está desvalorizando o câmbio porque a gente precisa mudar as contas externas, fica muito difícil fazer isso se não bate nos preços. Se os preços continuam todos iguais, só o câmbio muda, possivelmente a economia não vai fazer o ajuste que ela precisa. Vai ter um impacto fiscal e sobre o investimento via juros. Eu acho que essa subida dos juros vai tornar mais complicada a questão da dinâmica. E eu acho que o que fica interessante, talvez a gente possa debater, com isso eu concluo,
como é que vai ser a dinâmica dessas duas coisas, né? Quer dizer, como é que a gente sabe a direção em que elas estão tomando, mas a pergunta é como é que essa dinâmica vai ser. Como o Zé Júlio observou, essas mudanças a gente conhece a direção, mas fica muito difícil saber a velocidade ou com que volatilidade elas vão acontecer. Obrigado. Obrigado. Nós já passamos um pouquinho da hora e o que eu queria, me lembrei nesse final, nesses 15, 20 minutos finais da nossa conversa, como é que esse tipo de assunto não apareceu até hoje, não teria aparecido até hoje, se as coisas não tivessem mudado relativamente muito, né? Num período de 3 meses desde a nossa última reunião. Isso é muito interessante para quem acha que a natureza não dá saltos, né? A gente percebe que em 3 meses aconteceu alguma coisa. E eu aproveito, então, com esse lembrete, convidar vocês todos para a próxima reunião, que é 16 de setembro, como sempre, uma segunda-feira, só que no horário das 4 da tarde. Muito obrigado.